Eu sei que quem se aproxima do nosso Senhor e do nosso Pai eterno tem de crédito que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. A oração não é só uma maneira de nos sentirmos melhor. Quando nós estamos estressados ou aflitos, nós oramos. Orar mostra que confiamos no Pai eterno e que respeitamos e amamos a Ele. Para termos a fé em Yahushua, precisamos gastar muito tempo nos esforçando para conhecer Yahushua. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao verso 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra do Pai, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu ao eterno Pai maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando o Senhor testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque o Pai o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara ao Pai eterno. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima do Pai creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Eu, servo do nosso eterno Pai e do Senhor Yahushua, envio saudações a todo o povo do eterno Pai espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Pai, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor Yahushua, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Um testemunho poderoso sobre tempo de esperança é o de Corrie ten Boom, uma mulher holandesa que foi presa em um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, ela encontrou esperança e fé no Pai Eterno. O testemunho de Corrie ten Boom. Corrie e sua irmã Betsy foram presas por ajudar judeus a escapar dos nazistas. No campo de concentração, elas enfrentaram condições brutais, incluindo fome, doenças e tratamento cruel. Apesar disso, Corrie e Betsy compartilharam sua fé com outras prisioneiras e encontraram força em Yahushua. Betsy faleceu no campo, mas Corrie foi libertada e mais tarde se tornou uma missionária, compartilhando sua história de esperança e fé com milhares de pessoas ao redor do mundo. Então o Senhor Yahushua respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não deixes que sejamos tentados. Yahushua disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar.
Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então Corrie ten Boom escreveu sobre sua experiência em seu livro O Refúgio, onde ela compartilha como a esperança e a fé a sustentaram mesmo nos momentos mais difíceis. Seu testemunho é um poderoso lembrete de que mesmo em meio às trevas, a esperança pode ser encontrada. O Senhor Yahushua respondeu: se pedirem ao Pai Eterno qualquer coisa em meu nome, Ele vos dará a vocês. Derrame o vosso coração diante do Pai. Não importa o que pensamos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Somente o Pai Eterno eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente no nosso Senhor Yahushua eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente o Senhor Yahushua, Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem do nosso Pai Eterno. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre no Pai, meu povo. Abram o coração para o Eterno Pai, pois Ele é o nosso refúgio. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Yahushua é o Filho do Pai Eterno. Aquele que crê no Filho do Eterno Pai tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Yahushua faz do Eterno Pai um mentiroso, porque não crê no testemunho que o Senhor deu a respeito do seu Filho. Yahushua, e este é o testemunho, que o nosso Pai Eterno nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Yahushua, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho do Pai Eterno não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem em Yahushua, no Filho do Eterno Pai, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença do Pai, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. O que podemos fazer para que o nosso Pai Eterno, Ele venha ouvir as nossas orações sobre o que nós podemos orar? Orem pedindo o que você precisa. Nós podemos orar ao Senhor e Salvador Yahushua, pedindo para termos o que é correto diante dos olhos dele. Nós também podemos orar pedindo sabedoria para o Senhor Yahushua. Então orem para agradecer pelo que você tem. A palavra do Eterno Pai, ela sempre fala o que é certo e correto diante dos seus ouvidos. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor Yahushua. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor Yahushua lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente ao Eterno Pai tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Mas depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita.
Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Yahushua. E o Senhor Yahushua mostrava que a mensagem dele sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: "Levante-se e fique de pé." O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: "Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós." Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: "Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao eterno Pai vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, o Senhor nosso Pai deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas o Pai eterno sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria." Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. "Vocês foram ressuscitados no nosso Senhor e Salvador Yahushua. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde o ungido Yahushua está sentado ao lado direito do eterno Pai. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo do nosso Pai cairá sobre os que não lhe obedecem. Mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que o Senhor Yahushua, nosso Pai, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Vocês são o povo do Pai Eterno. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. E que a paz que o ungido Yahushua dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que o Eterno Pai os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Essas águas das torneiras foi tratado com flúor e outros componentes químicos que causam doenças mentais. Então, as pessoas, seres humanos, eles, perdem a inteligência e a sua capacidade de pensar, dopado com essas águas das torneiras que não são naturais. A desculpa foi dizer que a água tem muitos micróbios que precisam matar. Para matar os micro-organismos da água, era necessário passar por um tratamento que esquente ela por altos graus para matar os micróbios. Talvez nunca falaram para vocês o que eles fazem para cada um de nós. Não querendo denunciar, mas sim alertando através desta forma. Que eu estou pronunciando é que vivemos debaixo de um sistema. E nunca vamos saber se realmente o Eterno Pai,
ou o seu Filho amado e Salvador Yahushua. É o único que está do nosso lado e quer nos fazer despertar para a verdade. Entenda o que ele faz através deste componente dentro da nossa água. O componente utilizado no tratamento da água é o cloro. Ele é adicionado para desinfetar a água, eliminando micro-organismos patogênicos e garantindo que a água seja segura para consumo. Além do cloro, outros produtos químicos como o flúor, para a prevenção de cáries, e coagulantes, como o sulfato de alumínio, também podem ser usados durante o tratamento da água. É claro que o tratamento da água envolve várias etapas e o uso de diferentes substâncias químicas para garantir que a água seja segura para o consumo humano. Aqui estão alguns dos principais componentes e seus usos. Cloro. Uso: desinfecção da água para eliminar bactérias, vírus e outros patógenos. Como funciona? O cloro é adicionado à água em uma quantidade controlada, onde ele se combina com a matéria orgânica e mata os micro-organismos. A desinfecção é uma das etapas finais do tratamento da água. Flúor. Uso: prevenção de cáries dentárias. Como funciona? O flúor é adicionado em pequenas quantidades à água potável para ajudar a remineralizar os dentes e reduz a incidência de cáries, especialmente em crianças. Sulfato de alumínio. Uso: coagulação e floculação. Como funciona? Usado para aglutinar partículas sólidos suspensos na água, fazendo com que se tornem maiores e mais fáceis de remover. Esse processo ajuda a clarear a água. Cal ou hidróxido de cálcio. Uso: ajuste do pH. Como funciona? Adiciona-se cal para elevar o pH da água, o que pode ajudar a tornar o cloro mais eficaz na desinfecção. Carvão ativado. Uso: remoção de impurezas e odores. Como funciona? O carvão ativado é usado em filtros para absorver produtos químicos, cloro residual e contaminantes, melhorando o sabor e a qualidade da água. Ozônio. Uso: desinfetante alternativo. Como funciona? O ozônio é um agente oxidador poderoso que pode ser usado para desinfetar água. Embora não deixe resíduos, é menos comum devido ao seu custo e necessidade de equipamentos especiais. Ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. Uso: ajuste do pH. Como funciona? Se a água estiver muito alcalina, ácidos podem ser usados para equilibrar o pH, facilitando o processo de coagulação e melhorando a eficácia da desinfecção. Processo prático de tratamento. Coagulação. O sulfato de alumínio ou outro coagulante é adicionado para aglutinar partículas. Floculação. A água é agitada suavemente para formar flocos maiores. Sedimentação. Os flocos se depositam no fundo, separando-se da água. Filtração. A água passa por filtros de areia ou carvão ativado, removendo partículas finas. Desinfecção. O cloro ou ozônio é adicionado para eliminar patógenos. Ajuste de pH. Se necessário, o pH é ajustado usando cal ou ácidos. Distribuição. A água tratada é enviada para o sistema de distribuição, onde chega às casas e empresas. Esse processo ajuda a garantir que a água seja segura, limpa e saborosa para o consumo. Se você não sabia sobre tudo isso, agora vocês já têm a informação. Só não se esqueça que a todo tempo somos enganados pelo sistema, mas sabemos que o nosso eterno Pai é Ele que nos dá a sabedoria através da Bíblia e da oração. Porque a nossa água sairia mais saudável do que tratamento com químicas. Os soldados de Gideão beberam as águas dos rios cheias de micróbios e viveram sem serem afetados. Juízes capítulo 7, versículo 1 ao verso 6. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo:
a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de... O texto bíblico mais específico, que descreve como os soldados de Gideão beberam a água, pode ser encontrado em... A passagem descreve a cena da seguinte forma: fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Detalhes principais: 2 métodos distintos. O Senhor instruiu Gideão a separar os homens com base em como bebiam. O método dos 300, os escolhidos. Eles juntaram a água nas mãos e a lamberam de forma atenta, como um cão lambe. O método da maioria. Todos os outros, um total de 9.700 homens. Então, eles se ajoelharam para beber diretamente da água. Essa distinção resultou na seleção final dos 300 homens, com os quais o Pai Eterno daria a vitória a Israel sobre os midianitas. Você pode ler o texto completo na sua Bíblia. Não estou afirmando que devemos beber águas sujas, mas posso afirmar que as águas que contêm químicas são piores que as dos rios. Águas quimicamente tratadas matam os seus órgãos vitais, causando enfermidades. Por isso que o sistema não quer que sabemos destas coisas. Por isso que tenha paciência e continue orando. Às vezes pode ser que você fique desanimado por não receber logo uma resposta às suas orações. Será que isso quer dizer que o Eterno Pai não se importa com cada um de nós? Ó Senhor Yahushua, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor Yahushua e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com o Pai Eterno. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, o Eterno não tem importância. Tudo o que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos do nosso Pai Eterno e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: o Pai Eterno não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Yahushua, Filho do Pai Eterno, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar ao Eterno Pai e pensar que o Pai não a castigará? Mas tu, ó meu Pai, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor Yahushua, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades até que eles não as pratiquem mais. O Senhor Yahushua é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Yahushua, Filho do Pai Eterno, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles para que seres humanos, que são mortais, nunca mais espalhem o terror. Outro testemunho poderoso é o de Nick Vujicic, um australiano que nasceu sem braços e pernas.
Apesar das limitações físicas, ele encontrou esperança e propósito no Senhor Yahushua e agora viaja pelo mundo compartilhando sua mensagem de esperança e inspiração. O testemunho de Nick Vujicic. Nick nasceu com uma rara condição genética que resultou na ausência de braços e pernas. Ele enfrentou depressão e pensamentos suicidas durante a infância, mas encontrou conforto em sua fé no Pai Eterno. Aos 17 anos, Nick começou a compartilhar sua história e mensagem de esperança com outros. Hoje ele é um orador motivacional e autor best-seller, viajando pelo mundo para inspirar pessoas a encontrar esperança e propósito no Pai Eterno, um filho Yahushua. A oração do Pai Nosso, ela é uma lição para nós. No sermão do nosso Senhor Yahushua, ele ensinou aos seus discípulos uma oração muito importante para cada um de nós. Ela é conhecida como a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 8 e o verso 13. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Lucas capítulo 11, versículo 1 e o verso 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Nick Vujicic escreveu vários livros, incluindo Vida Sem Limites e O Poder da Esperança. Ele é um exemplo de que, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, a esperança e a fé podem transformar vidas. Desde então, essa oração, ela se tornou tão conhecida que todos nós e muitas pessoas, através da palavras por palavras, elas mesmo respondem para si. Será que era isso que o Senhor e Salvador Yahushua queria para cada um de nós, essa oração? Não atende você se não tivesse fé. Naquele mesmo sermão, o Senhor Yahushua dizem para os seus seguidores não repetirem as mesmas palavras quando fossem orar ao Eterno Pai. Mateus capítulo 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Outro exemplo é o testemunho de Joni Eareckson Tada, uma mulher que ficou tetraplégica após um acidente de mergulho. Ela encontrou esperança e propósito no Eterno Pai, e agora é uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência e uma autora cristã. O testemunho de Joni Eareckson Tada. Joni ficou tetraplégica aos 17 anos após um acidente de mergulho. Ela enfrentou uma longa luta contra a depressão e a dor crônica, mas encontrou conforto em Yahushua. Joni se tornou uma artista talentosa, pintando com a boca, e uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência. Ela também é autora de vários livros e fundou a organização Joni e Amigos, que ajuda pessoas com deficiência em todo o mundo. Então você, bênçãos, que pode receber por meio das suas orações, o Senhor que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem ao Eterno. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas.
Entregue os seus problemas ao Senhor e ao Rushua, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. O Senhor cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. O Senhor diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor Yahushua, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração, porque a força é consolo e sabedoria. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam ao Pai Eterno o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Yahushua, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Yahushua. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Com a força que Yahushua me dá, posso enfrentar qualquer situação. O Senhor, nosso Pai e seu Filho Yahushua, diz: consolem, consolem o meu povo. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Pai passar. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. O povo de Yahushua: por que vocês se queixam dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Pai Eterno não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Pai Eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Eu, como um evangelista de Yahushua, pela vontade do Pai Eterno, escrevo para cada um de vocês, irmão, esta mensagem à Igreja do Pai que está no céu, e também a todo o povo do Eterno, espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz do Senhor, o nosso Pai, e do Senhor Yahushua estejam com vocês. Louvado seja o eterno Pai do nosso Senhor Yahushua, o Pai bondoso, o Senhor de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Yahushua. Eu, servo do Pai e do Senhor Yahushua, envio saudações a todo o povo do Eterno Pai, espalhado pelo mundo inteiro. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Pai Eterno. Peça a Yahushua, e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Esses testemunhos mostram que a esperança e a fé podem ser fontes poderosas de força e inspiração, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras.